Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, o Jorge Cajuru não é vazou uma conversa que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, em que o presidente estava ali conspirando, né, contra uma CPI, querendo mudar o objeto da CPI para investigar também governadores e prefeitos, não é? Quando governadores e prefeitos fizeram predominantemente o que deveria ter sido feito. Claro que um ou outro pode não ter feito, isso deve ser investigado, mas não por essa CPI. Não é? Inclusive, não teria escopo para essa CPI investigar isso, porque uma CPI tem que ter um prazo e um objetivo mais concreto, não é? Então não caberia para isso, mas enfim, o Bolsonaro queria isso e também falando contra ministros do STF, falando contra o senador Randolfo Rodrigues e tal. E parte da repercussão dessa conversa já resultou que o Cidadania, o partido do Jorge Cajuru, pediu para ele sair do partido, e caso ele não saia, ele provavelmente vai ser expulso do Partido do Cidadania, não é? E também, como parte da repercussão sobre isso, ficou evidente o desejo de Bolsonaro contínuo de responsabilizar outros pelos fracassos do seu governo. E eu queria analisar um pouco isso nesse vídeo, porque me parece que está se consolidando de forma absolutamente clara que o Bolsonaro ele não vai ter muitas tentativas de recuperar a popularidade, a não ser que ele faça alguma coisa do estilo de auxílio emergencial na última hora, em algum momento aí, para tentar recuperar um pouco da popularidade, que nesse momento não parece provável, mas ainda é claro que é possível. Bolsonaro e esse governo é muito imprevisível, né? Eles não são pessoas exatamente estáveis, mas nesse momento a estratégia deles é continuamente responsabilizar os prefeitos e governadores, dizendo que se não tivessem medidas restritivas, isso reduziria o desemprego, ignorando que se não tiver medidas restritivas e distanciamento social, nós não teríamos 3, 4 mil mortes por dia, nós teremos 5, 6, 7 mil mortes por dia devido ao Covid, quer dizer, uma atitude absurda, né? Completamente é, genocida mesmo, né? Porque realmente é uma atitude que vai produzir mais mortes. Mas ele busca, então, responsabilizar prefeitos e governadores, e a responsabilização sobre o Supremo Tribunal Federal é do estilo não deixam ele governar. Quer dizer, ele está criando essa narrativa que parte dos apoiadores dele já está absorvendo. E, por exemplo, quando a Rosa Weber suspende elementos do decreto de armas, eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, né? É mais uma coisa que vai ser. Repare, não estou tirando a razão dela. Pode ter coisa ali no decreto de armas que são absurdas, provavelmente tem. Eu ainda não li todos os detalhes dessa suspensão, mas mesmo que tenha, e eu acredito que tem, isso vai ser mais um instrumento, uma coisa que vai ser utilizada pelo Bolsonaro para dizer, tá vendo? Não estão deixando ele governar. Ele tenta fazer uma coisa e o Supremo vai lá e impede. E aí a estratégia do bolsonarismo vai ser se comunicar para as pessoas que os fracassos do governo Bolsonaro, e tem muitos fracassos. O maior de todos é na pandemia, sem sombra de dúvidas. Porque ao ter feito aglomerações sem máscara, ao ter sido contra a vacina chinesa e a vacina russa, que a vacina russa até hoje, né, Sputnik até hoje está tendo dificuldade de chegar no Brasil, né, por preconceito, né, com relação à vacina chinesa, que já chegou, mas demorou, e teve todo aquele problema com os chineses com relação à vacina, e o preconceito com a vacina russa, que também é um preconceito completamente absurdo. Quer dizer, todas essas atitudes do Bolsonaro em relação à pandemia são absolutamente trágicas, são muitas delas obviamente criminosas. A CPI vai mostrar isso, provavelmente, muito pouco provável que não demonstre isso, e isso vai ampliar a perda de popularidade. E o Bolsonaro, percebendo isso, já estava querendo introduzir na CPI um elemento que fortalecesse a narrativa dele, de responsabilizar os governadores e os prefeitos, além de pressionar contra o Supremo Tribunal Federal, que está realmente bloqueando algumas atitudes dele, mas não porque o Supremo não queira deixar ele governar, como diz a narrativa bolsonarista, simplesmente porque ele está fazendo coisas contrárias à Constituição, contrárias
Quer dizer, coisas que não podem ser admitidas, quase todas elas, quase todas as intervenções do Supremo e todas as que eu observei foram intervenções para manter o mínimo de Estado de Direito no Brasil, para manter o mínimo de respeito à lei, não é? Mas ele usa isso para dizer, não estão deixando ele governar. E essa vai ser a estratégia. E é importante que as pessoas de esquerda saibam com clareza que essa vai ser a estratégia para começar a pensar e elaborar uma contra-argumentação. Por exemplo, toda vez que alguém fizer essa coisa, estão vendo tudo que os governadores fizeram de errado, quando na verdade fizeram muita coisa correta, o argumento tem que ser pegar uma foto do Bolsonaro em aglomerações, várias aglomerações, sem máscara, bater na cara da pessoa e dizer, ao fazer isso, ele contribuiu para a morte de gente. Culpar governador não resolve isso daqui. Eu acredito que realmente a estratégia vai ter que ser essa. Ou seja, você tem que bater numa coisa indefensável. Porque qualquer coisa que Bolsonaro diga sobre governadores que a gente poderia defender, especialmente as medidas de distanciamento do ponto de vista científico, e mostrar como elas são as medidas que achataram a curva em todos os países, e essa argumentação deve ser utilizada também. Essa é uma argumentação que serve mais para as pessoas mais racionais, pessoas que vão olhar para essas evidências. Nem todo mundo vai querer olhar para essas evidências. Portanto, você tem que também utilizar um argumento emocional. E qual é o argumento emocional que me parece bom? É o argumento de Bolsonaro organizou aglomerações, isso é um fato. Ele foi para muitas delas sem máscara, incentivou pessoas por isso a não usarem as máscaras, e essas aglomerações disseminaram vírus e, sem dúvida nenhuma, ampliaram mortes e criaram um exemplo para pessoas fazerem aglomerações sem máscara. E aí você pode utilizar o exemplo do seu bairro. Você não está vendo um monte de gente indo para bares, indo para coisas sem máscara e tudo? Isso daí favorece a disseminação do vírus, está aumentando o número de mortes. E esse pessoal está seguindo o exemplo de Bolsonaro. E isso é um absurdo, isso é indefensável, e ele não pode ficar na presidência. E a popularidade dele, obviamente, tem que cair diante de tantos absurdos. Eu estou falando sobre isso porque eu acho que a esquerda tem que estar atenta aos estilos de argumentação que Bolsonaro vai utilizar para tentar segurar setores do seu eleitorado. Que é uma estratégia política para manter a política dele atual, que tem que ser interrompida. O Randolfo Rodrigues falou muito bem da CPI, da importância de frear a ideia de frear um genocídio, mas na verdade o que a CPI tem que tentar fazer, o que o Congresso tem que tentar fazer através das ferramentas que tem, tentar implementar mais medidas de distanciamento para poder reduzir a curva e forçar a mão na compra de vacinas, inclusive da vacina russa, mas de outras vacinas, do máximo de vacinas que for possível, para poder estancar a pandemia e mostrar que só não foi estancado o problema da pandemia antes por causa das ações do governo Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo que você tem que focar na resolução do problema, isso é fundamental, e as pessoas com o mínimo de responsabilidade no Congresso e no Senado têm que fazer isso, embora tenha muitos bolsonaristas lá e tem um monte de gente lá irresponsável, então a gente não pode confiar em todo mundo, nem na maioria, no Congresso e no Senado, mas claro que tem que apoiar as iniciativas que vão na direção correta, mas ao mesmo tempo tem que se ter uma estratégia argumentativa para desmontar esses argumentos que vão ser utilizados pelo Bolsonaro. Porque está cada vez mais claro que a argumentação dele vai ser não deixar ele governar é a culpa dos governadores. O STF não deixou ele governar, é a culpa dos governadores. Então é fundamental a esquerda estar preparada para isso e ir construindo uma argumentação contrária a isso. Né? É isso. Né? Agora, a atitude do Cajuru em ter divulgado tem um lado bom, obviamente, mas também a gente não pode se iludir em relação ao Jorge Cajuru, né? Que é uma figura que ao ter essa conversa íntima com o Bolsonaro, mostra inclusive a proximidade, o Partido do Cidadania também é um partido que, enfim, eu um dia terei que fazer um vídeo sobre esse partido que
é o partido do Roberto Freire, que virou uma coisa realmente horrível, né? Virou um partido que tinha uma origem. Ele é um exemplo do que Gramsci chamava de transformismo, né? Um partido que tem uma origem lá no Partidão, né, no Partido Comunista, e uma das origens, né, não é, mas enfim, tem um elemento desse, e foi se passando por um transformismo e virou essa coisa aí atual que é simplesmente indefensável, né? E é isso que eu tinha para dizer sobre esses assuntos, né? E a gente vai falar mais sobre esse assunto com certeza. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, divulga o nosso curso sobre Marx. Divulga, se inscreve no canal, mas também divulga o nosso curso. O link vai estar no comentário fixado. Eu torço para que você divulgue ou se inscreva. O curso está aberto e as inscrições estão abertas até meados de maio. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.